Voltamos. Ah, O que nós vamos falar hoje? não sei, você que é entrevistadora? Eu quero primeiro que você fale um pouquinho de você. Qual é seu nome, qual é sua idade, seu CPF e os dígitos da frente e de trás do seu cartão. Não, porque. Eu posso falar, mas vai pagar as dívidas também? Não. Não. Eu me E o que chamo, você faz também. eu me chamo Thiago, Fala mais alto. mas tá dando pra ouvir. Ah. Eu me chamo Thiago e eu tenho 24 anos. Aham. Eu tenho Em 24 cada anos. perna. Eu faço 25 agora em maio. Meu CPF é 059-262. Fala logo. Tô respondendo sua Sua idade pergunta. de verdade. Tenho 26. Tá. Já coloco 26 já mesmo, porque foda-se, né? Ah. Ah, Qual é seu signo? taurino. Legal. Atualmente eu sou ajudante de garçom e helpdesk. Você não é ajudante de garçom mais. Pare de fazer graça. Eu sou helpdesk. Tá. O que você faz no seu trabalho? Eu fico monitorando o link de internet das empresas. Legal. Eu tenho toda uma aplicação, uma interface que eu faço monitoramento. Hum. É bem intuitivo. 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 Obrigado pela correção. Imagina. Então, no seu dia, você faz isso. Eu fico fazendo monitoramento do link de internet. Legal. Eu abro o chamado, encaminho técnico. Ah, conta mais. Basicamente é isso, eu fico monitorando e dou as primeiras tratativas. Há quanto tempo você tá nesse trabalho, Thiago? Vai completar um ano agora, em agosto. Um ano. Falta pouco. E você estuda? Estudo. Conta mais um pouquinho sobre o seu estudo. Eu estudo inglês por conta própria, eu estudo redes por conta própria e eu estudo programação também por conta própria. Eu faço alguns cursos na Udemy, eu faço faculdade também, mas meu principal estudo é por conta própria. Entendi. Que bom que você tocou nesse assunto, porque esse episódio é pra falar sobre estudo. Sim. E por que eu queria que você participasse? Porque quando a gente se conheceu, você falou que estudou inglês sozinho por quantos meses da primeira vez? Acho que uns 4 ou 5 meses. E você falava inglês bem pra caramba. E aquilo foi tipo, meu Deus, então realmente é possível. Porque eu fiz cursos de inglês, eu paguei escola de inglês, inclusive uma. Fiquei até devendo por vários meses, porque literalmente me passaram a perna. Quanto tempo você ficou estudando? Eu estudei um mês. Só que eu devi o resto. Ah, tá, Porque entendi. eu não ia, porque eu odiava a metodologia de ensino. E aí, quando a gente se conheceu, né, que foi em 2020, você me falou um pouco sobre a sua metodologia do caderninho. E aí eu falei, caramba, que legal. E também a forma como você estuda hoje em dia. Você é muito determinado, então eu acho que, por mais que eu tenha uma história para contar sobre estudar sozinha também, porque minha faculdade foi EAD e a maior parte do que eu aprendi na minha faculdade foi estudando sozinha, eu acho que é legal você falar também sobre a sua metodologia, que eu considero muito interessante. Na verdade, não é minha metodologia, porque eu escuto, não foi eu que criei, mas enfim. Eu antes trabalhava como auxiliar de garçom em um restaurante e um certo dia eu vi um cara falando inglês fluente com um gringo na frente do bar. E depois eu questionei ele como que ele sabia falar inglês, tudo mais. Ele falou que tinha estudado, tinha feito curso. E eu falei que eu tinha ficado com inveja porque eu não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha condição para fazer. E ele meio que me deu um puxão de orelha, falando um discurso bem meritocrático, só que na hora me serviu. Ah, você dorme? Então deixa de dormir 1 hora e vai estudar. Tipo, com o intuito, você quer realmente aprender, quer fazer alguma coisa, você tem que correr por conta, porque ninguém nunca vai fazer as coisas por você. É claro que se você colocar no panorama geral e tudo mais, sobre desigualdade, é um discurso bem nocivo. Porém, naquela hora me serviu. E desde então eu comecei a levar isso para minha vida de, eu preciso estudar sozinho se eu quero aprender alguma coisa.
E na época eu estava estudando segurança do trabalho, eu estava querendo estudar para concurso e eu resolvi estudar por conta. Porque eu falava, nossa, é o único recurso que eu tenho, então eu tenho que me virar. Só que como que ia fazer isso se eu estudava e trabalhava e tinha mil e uma coisas para fazer? Eu tentava estudar em todo o tempo disponível que eu tinha. Por exemplo, eu acordava 5 horas da manhã, andava uns 20 minutos, 15 minutos até o ponto, e o ônibus acho que passava de uma em uma hora, então até o ônibus chegar eu ficava uns 15 a 30 minutos estudando. E até ele chegar no trabalho também ia 20 minutos ainda. Então, nesse meio tempo, eu conseguia estudar. No percurso até o ponto de ônibus, eu estudava ouvindo áudios em inglês. No ônibus, e sentado no ponto de ônibus e dentro do ônibus, eu ficava lendo frases em inglês, tentava montar frases, eu ficava conversando comigo mesmo. E eu ficava usando Duolingo para fazer aquelas pequenas tarefas e, tipo, toda palavra que eu não sabia como que a frase era formulada, eu anotava no caderninho e falava, nossa, eu vou pegar para aprender depois ou estudar. E eu ficava bitolado com isso, tipo, nossa, não sei essa palavra. Aí eu ficava montando frase com essa mesma palavra, e montava, e montava, e montava, e montava, até realmente entender ela. Então, só um adendo, para ficar bem claro e para todo mundo entender um pouquinho como era a sua rotina. Você trabalhava, na época onde você trabalhava? No No Coco Cocobambu? Bambu. E você não tinha a possibilidade de só estudar, correto? Você tinha que trabalhar, Sim, sim. estudar, pegar busão, tipo, não tinha regalia nenhuma, então nem dinheiro para pagar um curso, no caso. Isso, exatamente. Então por isso que você decidiu estudar sozinho. Uhum. Entendi. Foi o único recurso que eu tinha, então eu resolvi fazer isso. Hum. E eu também aproveitava para estudar no meu intervalo. Eles disponibilizavam comida, então eu pegava, comia rapidão, coisa de 5 a 6 minutos para devorar mesmo. E o tempo que me sobrava, eu já colocava meu uniforme, escolhia um cantinho na esquina e ficava estudando. Pegava meu caderninho e ficava lendo. Entendi. E isso foi por mais ou menos 1 ano e meio, que foi o tempo que eu permaneci na empresa. Você ficou esse 1 ano e meio estudando inglês? Isso, exatamente. E aí, qual era a sua metodologia do caderninho? A metodologia era tipo. Não tinha uma metodologia especificamente. O único critério para estudar que eu tinha era que antes eu ficava pesquisando muito sobre conteúdo de coach, acho que nessa época nem existia, sobre metodologia de estudo, e até que eu cheguei. O Pomodoro, você fazia o Pomodoro, né? Não, acho que eu não cheguei a fazer. Ah, Mas aí eu comecei a ver vídeo de professores de neurociência, essas coisas tudo. E tinha um bem velhinho que ele falava que o cérebro, quanto maior o esforço, mais ele cria conexões neurais. E é basicamente isso. Tem um mito onde que as pessoas falam, nossa, eu sou uma pessoa mais auditiva, eu sou uma pessoa mais visual, e na verdade não existe isso. Eu posso estar errado, qualquer coisa, mas realmente não existe. O que acontece é que quando você está querendo memorizar algo, aprender ou qualquer coisa do tipo, você tem estímulos. E você tem estímulo visual, você tem estímulo isso, só que nenhum influencia mesmo no seu entendimento, na absorção do conteúdo. O que influencia para você realmente aprender é você repetir. também, mas ter o máximo de estímulo possível. Ou seja, eu estou tendo o estímulo visual que eu estou vendo, estou tendo um estímulo auditivo, eu estou escrevendo, eu estou pegando esse conteúdo, eu estou produzindo ele, eu estou explicando, tipo... O maior contato que você tiver possível, exatamente. né? Então, quanto mais contato, mais estímulo você tem, você absorve o conteúdo de uma forma melhor. Porque existe o estudo passivo e o estudo ativo. O passivo é, nossa, eu vou pegar uma aula aqui, eu vou ficar ouvindo e é isso. Vou pegar um texto, vou ficar só lendo e não vou fazer mais nada. Uhum.
só vou bater o olho e não vou fazer mais nada com isso. Aham. Isso é um estudo passivo. Você simplesmente passa pelo conteúdo com o mínimo de estímulo. E é o que muitas pessoas acabam pecando, na minha opinião. Porque nós sempre estudamos no nosso modelo de educação atual, onde que a gente vai para a escola, senta, não faz nada, ou faz o mínimo, e estuda um pouquinho para passar. Decorar temporariamente, né? Exatamente. Então, a gente meio que terceiriza a obrigação de estudar. Tipo, nossa, eu só vou aprender se eu tiver com um professor bom, se eu tiver numa boa escola, se alguém me explicar. Só que a grande questão é, quem tem que realmente fazer isso é você. Você não pode terceirizar suas escolhas, seus estudos ou qualquer coisa da sua vida, qualquer aspecto da sua vida. Entendi. E aí o que acontece? Ah, eu estudei uma vez e eu já esqueci o conteúdo. Exatamente, tipo, o cérebro, ele funciona, ele tende a criar hábitos, rotinas para economizar energia. Somos seres muito preguiçosos. Então, o que acontece? Ele tem uma memória temporária e uma memória permanente. A memória temporária seria o que acontece no seu dia a dia, e quando você dorme, descansa, ele faz um filtro do que realmente tem que ser guardado e o que tem que ser descartado. Então, a maioria das coisas que você vê ao longo do dia, quando você dorme, ele descarta grande parte. Senão você ia ficar absorvendo mil e uma coisas. Então, você tem que meio que burlar esse sistema. Porque o que seu cérebro coloca na parte de permanente? Memórias que são ligadas à emoção. Por exemplo, um momento feliz, triste ou com amedrontador, com raiva, essas coisas, provavelmente você vai lembrar pelo resto da sua vida. Seu dia a dia você não lembra porque é insignificante. Porém, o seu cérebro reconhece padrões. Então, quando você pega um conteúdo e revisita ele, o seu cérebro vai começando a meio que se lembrar dele. Só que toda vez que você vai fazendo revisão, você pega o mesmo conteúdo, você lê ele, você fortalece as suas conexões neurais. Então, quanto mais você revisita um conteúdo numa distância maior, repetição espaçada, você fixa esse conteúdo na sua mente, até ele se tornar algo permanente. Ou seja, tipo, não adianta nada você pegar um conteúdo, você ficar 5 horas estudando ele e você nunca mais na sua vida você pegar ele para ler ou revisar e tudo mais. Não estou falando de tipo, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos. Você literalmente tem que ficar visitando ele constantemente. Só que aí, conforme você vai visitando ele, você vai prolongando os intervalos e tudo mais, ele tende a ficar permanente. E isso acaba virando aquelas pessoas que você fala, nossa, como que ela sabe tudo isso e explica tudo isso? Literalmente ele... Ela tem constante contato com esse assunto, né? Exatamente. Ou ele teve contato suficiente para tornar isso uma memória permanente, onde que ele sabe de cabo a rabo. Entendi. Então, a questão do estudo que eu peguei para minha vida foi tentar estudar ativamente, ter um exercício ativo em relação ao estudo, ler, questionar, escrever, pensar outras perspectivas e tentar revisar esse conteúdo constantemente para fixar na memória. Entendi. Então eu tento ver bastante videoaula, eu leio bastante texto, eu faço resumos na mão mesmo, não uso computador, para dificultar por livre e espontânea vontade. E eu tento explicar o conteúdo para ver onde que tem lacunas que eu não sei explicar ou onde que o conteúdo está defasado para mim. E eu tento revisitar ele de tempos em tempos. Essa é meio que minha metodologia de estudo. Isso é muito interessante. Para tudo, seja para inglês, para Programação. programação, redes ou qualquer outra matéria que eu queira estudar.
Na época que eu fazia a faculdade, a faculdade, né, a universidade que eu fazia, que hoje é da qual você estuda também, uma coisa que eu sempre achei interessante lá, né, tem, assim, é o painel, né, de acesso, então tem as 12 aulas que você entra. Cada aula que você acessa tem um texto complementar, então você assiste, ou seja, visual, você lê, também tem a aula para podcast, então você consegue ouvir a aula. E tem outros tipos de acesso, por exemplo, tem filme, tem slide, tem livros. Então, eu acho isso muito interessante, sempre achei, porque eu fazia aula, mas ao mesmo tempo eu levava essa tarefa de casa. Então, eu, sei lá, via aula sobre branding. Chegava em casa, tinha um filme, exemplo, o filme do McDonald's lá. Então, eu pegava e assistia, e aquilo de forma inconsciente, ficava muito mais tempo na minha cabeça do que aulas que eu só assistia o professor falando, anotava no caderno, eu fazia anotações. Eu sempre gostei de fazer com post-it. Então eu assistia a aula inteira, lia os textos, via os filmes e anotava os pontos importantes no post-it. E aí eu pregava tanto na parede do fundo do notebook ali, né, do meu quarto, ou então eu tirava foto e ficava com as post-its na galeria. E eu lembro que toda vez que eu tava olhando minha galeria, que eu olhava algum post-it, me fazia sempre uma conexão com o filme que eu tinha assistido. E aquelas matérias da qual eu só via o professor falando, eu lembrava poucas coisas. Então eu acredito e eu tenho certeza que essa questão de você ter contato com vários pontos, igual você acabou de falar, é muito importante para a memorização e para você realmente aprender sobre determinado assunto. Eu acho que, para mim, né, que estudei EAD também, numa faculdade padrão, vamos dizer assim, né, uma faculdade comum, o que fez o meu aprendizado ser efetivo não foi necessariamente a metodologia da faculdade, mas também o pós. Então, igual você falou, terminei a faculdade, sei lá, você ficou 6 meses estudando a matéria. Passou um ano, você não vai lembrar. Opa, pausa pra comida. Então, só pra finalizar o que eu tava dizendo, esse pós, né, depois desse tempo que você estudou, que você já teve contato com a matéria pela primeira vez, é muito importante. Tem até metodologias na internet. Se vocês quiserem, eu posso até trazer depois algumas delas. E que é tipo assim, uma vez a cada 15 dias você precisa entrar em contato com aquela matéria. Então, de 15 em 15 você tem essa reciclagem de conteúdo. Quem está estudando para a faculdade, né, quem está estudando para o vestibular, usa muito isso justamente para você não esquecer. Então, existem várias metodologias por aí. O Pomodoro que eu tinha dito antes, que é eu fazia assim, né? Eu estudava 30 minutos e descansava 5. E eu fazia isso várias e várias vezes, assim, sabe? Vários ciclos de estuda 30, descansa 5. Ou descansa 1 também, você define. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante também para sua cabeça, para tornar aquele assunto mais tranquilo, mais digerível, sabe? Pra não ficar uma coisa super cansativa que pesa a sua mente. Você fala, puta que pariu, eu tô estudando aqui faz 4 horas, já nem lembro mais o que eu comecei a estudar. Então, eu acho que você também ter metodologia para estudo é muito importante. Não estudar de qualquer jeito, mas pequenas metodologias como Pomodoro, como reciclagem de conteúdo, post-it, enfim. Você tem que ver o que é melhor para você e o que fica mais adequado para o seu estilo de estudar. Aí é testando mesmo.